Olá, queridos alunos! Nós já estamos quase no fim do nosso curso de XHTML. Nessa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre encoding, sobre caracteres especiais. Vamos abrir aqui o nosso diretório das nossas aulas, né? Vamos abrir aqui, por exemplo, aquela aula, a última aula de número 19. E percebam aqui que nós temos aqui algumas acentuações, né? Eu estou usando cedilha aqui, né? Eu estou usando aqui o til. Nós temos aqui algumas acentuações que aparecem perfeitamente aqui no nosso browser. Agora, na internet, em geral, é utilizado um padrão de codificação que não suporta bem esse tipo de caractere, essas acentuações. Então, por exemplo, aqui nós estamos utilizando um encoding, e aí a gente pode visualizar aqui, por exemplo, em formatar no Notepad++. Nós temos aqui a opção formatar, e ele está marcando aqui, opa, a formatação que nós estamos utilizando é a ANSI. Tá? Nós temos aqui vários tipos de formatação, por exemplo, aqui Europa Ocidental, tem esse OEM, Europa Oriental, tem o ISO, né? Então nós temos vários tipos de formatação, né? Para cada tipo de língua. Agora, em geral, na internet, vocês vão encontrar, principalmente aí nos editores XHTML, existe o padrão de codificação que eles utilizam, que é o UTF-8. Você pode utilizar outros, sem problema. Mas o que acontece se a gente salvar um arquivo desse aqui, HTML, nesse padrão UTF-8? Vamos ver? Eu vou entrar aqui em formatar e vou colocar UTF-8. Pronto, coloquei o UTF-8. Vocês podem ver aqui que ele já não reconheceu alguns caracteres, por exemplo, informações, né? Informações. Percebam aí que houve uma quebra. Validar formulário. Vamos ver o que acontece aqui no nosso browser. Né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, informações profissionais. E vamos ver aqui o que acontece. Ele quebrou aqui. Né? Lá naquele outro caractere que a gente também não consegue visualizar direito, vamos alterar aqui. Informações. Né? Vamos abrir aqui também, por exemplo, validar formulário. Países. Vocês podem ver que ele alterou todos esses elementos aqui. E na hora que eu corrijo aqui, ele estraga o meu código aqui do outro lado. Tá? O que acontece? Nós vamos fazer a aula de hoje aqui. Eu vou fechar essa aula e eu vou abrir um outro editor de texto. Tá? Vocês podem continuar usando o Notepad++, não tem problema, mas eu vou mostrar para vocês aqui o Dreamweaver. O que acontece quando nós estamos editando um arquivo aqui no Dreamweaver? Primeiro passo, né? Eu vou criar aqui um novo HTML. Né? Eu poderia criar aqui direto new, né? Poderia escolher o tipo de arquivo. Então, tem o HTML. Né? O HTML eu tenho algumas opções aqui, mas vamos abrir aqui. Ó, poderia abrir um template, escolher aqui o tipo do HTML. Eu quero um HTML, um XHTML. Né? Eu quero um HTML na versão 4. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Na próxima aula a gente vai ver sobre esses tipos de versões. Quais são as versões de HTML e XHTML. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que nós estamos trabalhando com o HTML, o XHTML versão 1 transacional. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que é isso, pessoal. Vocês estão percebendo aqui que ele gerou algumas tags a mais, né? A gente vai explicar isso na próxima aula, né? Aqui no HTML também. E uma das coisas que ele colocou aqui foi a seguinte tag, meta, aqui no cabeçalho, né? E lá no finalzinho, charset UTF-8. Olha aí o padrão da internet, né? Na verdade, quando a gente cria um arquivo com essa codificação UTF-8, ele fica com uma codificação segura aí para a internet. Tá? Então, nós vamos criar aqui a nossa aula, colocar aqui XHTML, né? Essa aqui vai ser a nossa
aula de número 20, né? E nós vamos colocar aqui aquela palavra. Algumas palavras aqui com acentuação. Ação, por exemplo. Vamos salvar essa nossa aula aqui na nossa área de trabalho. XHTML, né? Aula 20. Aula 20. Então vamos lá, vamos visualizar essa nossa aula ali agora que nós criamos. Eu não mexi em codificação, né? Vamos ver qual é a codificação que provavelmente esse editor aqui está trabalhando. Opa, olha aí, né? Aqui esse editor também ele reconhece, né, o encoding padrão aqui do sistema operacional. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Né? Para a gente não correr o risco de, por exemplo, a gente não saber em qual encoding está sendo construída a nossa página, né? Existem alguns códigos, né, que garantem a acessibilidade aqui do nosso conteúdo, que garantem que o nosso conteúdo ele vai funcionar em qualquer browser, independente do sistema operacional do internauta, para a gente poder ter uma segurança maior do que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, tudo bem, a gente está visualizando o conteúdo dessa forma, né? Mas vocês viram ali que dependendo do encoding que a gente está utilizando, que a gente estava utilizando, por exemplo, né? Vocês viram aqui que houve toda uma quebra ali dessas palavras com acentuação no português. Tá? Como é que a gente resolve a acentuação? Né? Então, aí a gente tem algumas regrinhas aqui. Por exemplo, eu quero fazer aqui o A, né, com esse acento aqui. Nesta codificação, a gente não tem problema nenhum. Se eu salvar aqui, a gente vai estar vendo exatamente daquela forma. Né? Inclusive, nesses editores, a gente encontra aí esse recurso, né, onde você pode visualizar o código aqui que você está escrevendo, né, como vai sair para o usuário e como é que está saindo o código aqui dentro. Agora, imagine que a gente estivesse modificando, então, a codificação, o padrão de codificação. Né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro padrão. Eu vou aqui em Page Properties, né, e vamos colocar aqui um padrão diferente. Eu vou modificar o encoding aqui para o encode árabe, né? Então, ele me faz uma pergunta aqui e olha só o que acontece agora quando eu digito o mesmo A. Né? Ele modificou o meu caractere com acento, né, para que ele possa ficar aqui acessível na web. Então, percebam aqui que para fazer esta acentuação aqui acessível, independente do encoding, o meu código é esse daqui. E comercial, letra que eu quero aplicar o acento e o nome aqui do meu caractere. Nesse caso aqui, acute. Né? E se eu quisesse, por exemplo, fazer um A com til? Então, eu poderia fazer aqui, por exemplo, E comercial, A, né? E aí eu tenho aqui o tilde. Veja que ele já até abre aqui para mim as opções. Então, por exemplo, se eu quero um A minúsculo, com o til, aparece assim. Opa, vamos até aumentar aqui para vocês poderem ver. Então, A com til. Né? E está aqui o resultado. Se eu quiser, por exemplo, colocar um A maiúsculo com o til, então eu coloco o A maiúsculo aqui, né? E está aqui o A maiúsculo. Então, esse aqui é o caractere que indica o til para a gente. E se a gente quiser colocar, por exemplo, aquele acento do vovô, então seria um E comercial, né? A e circ, né? Que indica aqui o acento, aquele acento do vovô. Está aqui, ó. Nós temos ainda outros caracteres que a gente poderia estar, inclusive, fazendo por aqui mesmo. Né? Então, por exemplo, o E comercial, né? A, e aí eu tenho aqui o grave. O grave, ele indica para a gente aqui aquele acento de grave mesmo. Né? E se eu quisesse fazer um cedilha?
Então, de novo, percebam que eu sempre estou utilizando o E comercial. E, C, que é a letra que eu quero aplicar o cedilha, e tem aqui, ó, cedil. Né? Então, o cedil aplica uma cedilha em uma letra. Né? Não necessariamente no C, eu poderia aplicar o cedilha em qualquer outra letra. Então, tá aqui. E se eu quiser, por exemplo, um trema? Né? Eu quero colocar um U com trema. Então, poderia pegar aqui o E comercial, U, e poderia botar o trema aqui. O trema é UML, tá? Então, tá aqui. Então, esses aqui são os caracteres de acentuação do português, tá? Agora, para que serve essa codificação? É para muito mais do que isso, tá? Na verdade, essa codificação, ela serve, inclusive, para a gente colocar caracteres especiais aqui de outras línguas, outros tipos de caractere, e isso a gente pode, inclusive, encontrar lá no site do W3 Schools. Então, vamos lá, www.w3schools, né? Ou lá na W3C também. E aqui a gente pode procurar, por exemplo, vamos lá, XHTML. Podemos encontrar aqui, ó, uma lista de símbolos, XHTML Symbols. E aí vocês vão ver que nós temos duas formas aqui de representar os símbolos, né? Seja pelo número do símbolo, seja pelo nome do símbolo. Então, por exemplo, vamos representar aqui esse símbolo de soma aqui, ó, esse sum. Então, é e-sum, ponto e vírgula. Então, vamos lá. E-sum, ponto e vírgula. Então, tá aí. Né? Se por um acaso vocês não tiverem... Se vocês tiverem um editor que tenha esse autocomplete, né, acaba ficando muito fácil aqui. Porque vocês podem escolher o caractere aqui direto no editor. Então, ó, eu quero pegar esse de marca registrada. Mas se vocês não tiverem um editor para fazer esse tipo de operação, né, lembrem-se de entrar lá no W3 Schools, né, e aqui vocês vão ter a lista completa de todos os símbolos que vocês podem estar utilizando aí nas suas páginas. Tá? Então, vamos colocar aqui um símbolo aqui diferente. E vamos fechar essa aula de hoje aqui, que foi a aula de codificação e símbolos. Só uma visão geral aí para vocês. Até a próxima aula, pessoal!